tenho 36 anos, 2 subempregos e aqui vai um aviso pra você. Então, quem me mandou esse vídeo foi o Renato. Vamos assistir e ver o que aqui o Mikael, né? Imagino que seja o nome dele. Mikael tem a nos dizer. Olha aqui, vídeo. Tenho 36 anos, 2 subempregos e aqui vai um aviso pra você. Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei na minha vida. E ele não é difícil gravar o vídeo em si, mas pela situação de tudo que eu já fiz ou tentei fazer e pelo momento que eu tô aqui atualmente. E eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Porque muita gente, assim como eu, com o mesmo perfil que eu tenho, que tá ali batalhando, que tá tentando mudar de vida, tentando trazer algo diferente para sua esposa, seus filhos, e às vezes não dá certo, sabe? É bem complicado, mas a gente acaba tirando muitas lições de tudo isso que vai acontecendo, e é isso que eu quero passar para você hoje, principalmente você que já se iludiu com digital, já tentou empreender várias vezes e não deu certo, começa vários negócios, nunca concluiu uma faculdade, ou até concluiu, mas não cursa, e tá sempre ali batendo, sempre tentando alguma coisa e nada dá certo, né? Às vezes a gente até se pergunta o quanto que nós somos inúteis, mas tem muito aprendizado que a gente acaba tirando, e de tudo isso que vai acontecer na nossa vida, e a gente precisa passar isso para as pessoas, né? Talvez se eu tivesse 20 anos eu faria muita coisa diferente, eu larguei o CLT em 2018. Esse vídeo eu tô gravando ele em novembro de 2025. E larguei o CLT com o objetivo de construir minha jornada empreendedora, né? Já tive outras experiências e aprendizados que não deram certos empreendendo. Mas pelo fato de eu ter ali estudado um pouco de marketing, de vendas, eu acharia que ia dar certo. Eu achei que daria certo. Mas quando eu saí do CLT para empreender, eu não tinha um planejamento do que eu iria fazer. Eu sei que eu iria empreender, eu só tinha isso na cabeça. Isso talvez seja um erro, sabe? Eu acho que, principalmente pessoas que têm o mesmo perfil que eu, de começa as coisas e não termina, no modo geral, isso vai desde uma faculdade. Eu particularmente larguei 3 faculdades pela metade, ou começa negócios e não termina, ou às vezes está ali no negócio, está indo bem, e quando o negócio chega na primeira crise vai e larga. É óbvio que nem tudo deu errado, né? Eu tive negócios já que deram certo, e aí cometi outro erro, vendi o negócio com preço muito mais baixo do que ele merecia, e gastei o dinheiro de qualquer jeito, sabe? Mas, mais uma vez, tudo tem uma lição, tudo tem um aprendizado. Cara, é muito louco, né? Porque eu vejo muito desse tipo de depoimento sobre a galera que largou o CLT, né? Eu mesmo, né? Como um exemplo disso também, do pessoal que larga a CLT, que vai largar esse emprego formal, que vai largar esse trabalho de caráter, enfim, né? Que você se reconhece como empregado, numa relação empregado-empregador, para poder empreender na vida, para poder ter esse tipo de facilitação e cara no muro, né, cara? Dá com a cara no muro. Acho que muito dessa insegurança, né, muito desse tipo de problema vem justamente do fato de que o trabalhador brasileiro, ele tem, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, tendo uma piora sensível nas suas condições de trabalho. E essa piora nas condições de trabalho não diz só respeito às condições de trabalho no local de trabalho, né? No emprego.
mas diz respeito também ao quanto ele ganha, a possibilidade de futuro, né? A carreira. Então, eu tenho certeza que muita gente que vai escutar isso, que vai assistir isso, tem essa mesma angústia, tem esse mesmo tipo de indefinição, né? Porque numa realidade em que você precisa trabalhar cada vez mais, né? Em volumes de horas cada vez maior, com cada vez mais instabilidade, numa economia marcada pela dominância de serviços sobre a indústria, principalmente, que tipo de perspectiva e que tipo de futuro as pessoas vão ter? Hoje em dia é muito mais difícil para você conseguir comprar uma casa do que era há 40 anos atrás, por exemplo. É muito mais difícil você conseguir ter essas conquistas básicas, assim. Hoje, a juventude, né? E assim, a juventude e quem é millennial, né? Então, acho que a partir da geração millennial isso se acentua com mais força, mas essa geração não tem perspectiva, né? Vai trabalhar para pagar aluguel. Vai trabalhar para poder comprar no final do mês uma bandejinha de queijo mussarela. Entendeu? Então, é uma dinâmica que também que está conectada diretamente com a forma de como o Brasil vem enfrentando, a classe trabalhadora brasileira vem enfrentando essas contradições do capitalismo aqui. Então, é isso. Fora o discurso, né, da ilusão do empreendimento, né? Tipo, e é complexo porque, ao mesmo tempo, a maior parte dos empregos disponíveis pela CLT são empregos na escala 6x1, com baixos salários, que você tem que ouvir desaforo, que você precisa sair de casa muito cedo para ir trabalhar, pegar 2 horas de transporte, não sei o quê, nessas condições horríveis, e que acaba atraindo muitas pessoas para esse sonho do empreendedorismo, do empresário de si, criar seu próprio negócio, criar seu próprio valor. Só que é isso, qual que é o percentual de pessoas que vai de fato conseguir esse movimento, que vai de fato conseguir fazer essa alavancagem? Muito pouco. Tem dados, né? Tem números que mostram que uma parcela considerável das pessoas que saíram da CLT em busca do empreendimento, em busca dessa maior liberdade econômica, em busca dessa maior autonomia, desejariam voltar para a CLT. Desejariam voltar para a CLT. Porque mesmo com todos esses problemas, com todas essas questões, a CLT ainda tem ainda carrega um certo porto seguro para uma fatia considerável dos trabalhadores. E é isso, não é as mil maravilhas, não é 100% legal, né? A gente não pode ficar nesse discurso muitas vezes esvaziado de defesa acrítica da CLT, né? Como se a CLT em si fosse a maior maravilha do universo. Ela tem muitos problemas, mas sem ela, pior ainda, porque é isso. Trabalhadores vão ficar pulando de subemprego em subemprego, trabalho precário em trabalho precário, sem nenhum tipo de garantia trabalhista, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de estabilidade ou de visão de futuro. E aí, isso é um prato cheio para desilusão, né? E para você que também vive essa situação, se identifica com essa história, ou para você que hoje tem 20 anos e está ali pensando ainda o que vai fazer, o objetivo desse vídeo é que você trilhe um caminho da forma correta, né? Que é o que eu estou tentando fazer hoje e é o que eu quero mostrar isso para vocês. Eu já empreendi algumas vezes, eu vim da área da saúde, já empreendi tanto na área da saúde como fora da área da saúde. Fiz vários cursos, já me iludi com digital, achando que ia mudar de vida. 3 meses você muda de vida, como tem vários cursos. Hoje já bem menos, mas antes era bem mais, né? Mude de vida em 3 meses comprando esse curso. Esquema, né, mano? Famoso esquema. E já comprei curso, já fiz, seguiu todo o passo a passo, não deu certo comigo. Às vezes a gente até se pergunta, né? Mas por que comigo não dá certo e com outros dão certo? Tem um outro ponto nessa história que é importante, que é o ponto de que essa dinâmica de empresariamento de si mesmo e do isolamento dos trabalhadores entre si, tem essa perspectiva e essa unidade coletiva, cria um ambiente em que o trabalhador, individualmente, vai passar a se responsabilizar pelo seu próprio fracasso.
né? Um processo de individualização da culpa. Porque se a gente vive dentro de uma lógica em que você mesmo é um capital, em que você mesmo precisa constantemente buscar a sua valorização enquanto capital humano, o não alcance dessa perspectiva, o não alcance desse lugar de suposto sucesso significa imediatamente a falência, significa imediatamente o fracasso. E se você é empresário de si mesmo, significa que você fracassou. Significa que você perdeu. E isso tem um impacto subjetivo, tem um impacto na mentalidade dos trabalhadores, tem um impacto nessa percepção de si e do mundo que é devastadora. Devastadora. Ainda mais numa realidade em que a gente tem essa particularidade do nosso tempo, que são as redes sociais, que vão estar sempre colocando a gente em uma arena de comparação uns com os outros. Então, percebe como é um discurso, como é uma prática que se retroalimenta de desilusão, de tentativa de busca por uma vida melhor, de venda de um ideal de vida, de um padrão de vida, e o ciclo se repete constantemente. Ele vai se repetindo sem parar. E o sujeito que está imerso nessa lógica, que está, enfim, né, todos nós, mas quem está mais dentro dessa lógica a partir da experiência, por exemplo, do Michael, sei lá, é justamente essa individualização da culpa. Esse peso, né? Porque se você é dono do seu próprio negócio, se você é dono de si mesmo, o único responsável pelo seu fracasso também é você mesmo. Mas o maior aprendizado assim que eu acabei tirando, né, dessa minha jornada hoje, 36 anos, 3 filhos, não tenho nem R$1.000 na conta, pra ser sincero, nem R$200 tem na conta. Tenho 2 subempregos, e não é bom ter subempregos. Primeiro, você ganha pouco e você trabalha muito. E eu acredito e continuo acreditando que o que vai mudar a minha vida, a vida da minha família, vai ser empreender. Hoje eu tenho um plano de todos esses processos aí, de tudo que eu já aprendi, todas essas minhas jornadas. Às vezes a gente bate na tecla, muitas vezes a gente acaba até brigando com a esposa, porque a gente acha que aquilo, só porque com os outros deram certo, vai dar certo com a gente. Então a gente acaba discutindo à toa, sem necessidade. E às vezes a gente vai perdendo as coisas ali do dia a dia, o tempo vai passando. E o maior aprendizado que eu tenho tido dentro dessa jornada é que assim, é de constância. É você ser constante, você começar a ir até o final. Como eu sou uma pessoa que tem um nível de pense muita coisa ao mesmo tempo, eu quero ali, daqui a pouco eu já quero mudar, e começa de um jeito e já quer ir para outro jeito. Os indecisos do chat. Hoje eu acredito muito na ideia de você construir negócios com o mínimo de custo possível. E se você for como eu, assim, que é uma pessoa muito intensa, ativa, pense em muita coisa ao mesmo tempo, eu acredito que você criar vários negócios aos poucos, mas que vai dar pequenos retornos, né? A grande ilusão da maioria das pessoas que não deram certo, assim como eu, é achar que vai ficar rico da noite pro dia. Ou quando abre um negócio, já tá ganhando um pouquinho a mais ali, já quer mudar de casa, como eu fiz, e ir para um aluguel caro, sem necessidade, quer comprar um carro ótimo, maravilhoso, sem necessidade, quer colocar a filha em escola particular sem necessidade, ou mais caro. Então acho que às vezes certas atitudes não condiz com aquilo que a sua realidade naquele momento. E esse é um aprendizado, né? Isso foi uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho refletido muito sobre isso. Graças a Deus, saúde está sempre ok, tenho sempre que agradecer a Deus por isso. E porque a gente não pode parar, né? Então é bem complicado. Eu
eu hoje dependo muito, assim, 60, 70% do meu sogro. E a casa que eu moro é uma casa dele. Muita coisa aqui dentro de casa quem paga é ele. É óbvio, tem os netos dele e a filha dele, né, que é minha esposa. Então, óbvio que ele não vai. Mas isso é doloroso para um pai, para um homem. Mas a gente tem que aprender. Não pode parar. Às vezes a gente se acha incapaz ou, sei lá, inútil, alguma coisa do tipo, mas a gente quer acertar mesmo errando. Hoje eu estou focado em construir pequenos negócios, ou microsais, que é muito conhecido. Aí ajuda muito. Eu tenho um plano para os próximos 12 meses, para que isso funcione, para que isso dê certo. Que eu acho que a gente não pode parar, porque a gente fica sempre querendo mais. Mais que eu falo é dar uma qualidade de vida, principalmente para quem saiu de uma situação nada favorável, perdeu a mãe muito cedo, saiu do interior de um estado que já era um estado pobre, de uma cidade pobre, com o objetivo de crescer e mudar, e você vê que as coisas não acontecem. Eu tenho passado a agradecer mais a Deus pelas coisas e tenho refletido muito sobre minhas ideias, minhas posturas, e isso tem me ajudado, inclusive, a pensar em negócios, a tentar trilhar o caminho certo, da forma correta, que não atrapalha ali o meu dia a dia. Nem da... É um micro SaaS. Não faço a menor ideia. Mas é meio isso, né? Eu acho que a lógica de uma boa parte dos infoprodutos e dessa lógica do marketing digital e tal são as soluções mágicas, né? São as soluções mágicas. É tipo você contratar, teu time tá na merda, e você contratar um jogador muito foda, muito zica, pra poder e falar pra ele assim, ó, paizão, resolve aí. Se vira. Microsoftware as a Service. É um site que oferece um serviço. Não, e é isso, né? Economia de serviço, né, galera? Pode reparar. Economia de serviço. Economia de serviço. Enquanto os nossos pais e os nossos avós, né, não na totalidade, mas com uma fração bem maior, né, bem maior do que hoje em dia, tinham acesso a empregos industriais estáveis, hoje isso não existe mais, cara. Isso não existe mais. Não existe. Não existe. A rapaziada não consegue ter estabilidade de emprego, não consegue ter essa estabilidade de emprego industrial. Não consegue. Não existe. Não existe. É um cenário de devastação. E aí, né, reforça aquela minha tese que eu já falei aqui sobre a recolocação do Brasil nesse lugar da República Velha. Né? É isso. Uma economia agrário-exportadora, cuja força de trabalho está profundamente precarizada, sem alternativa concreta para poder criar esse programa mais robusto, né? Esse emprego mais robusto. E tempos difíceis, viu? Tempos difíceis, porque essa história aí, por exemplo, né, que comentaram aqui no chat. Minha avó trabalhou praticamente a vida inteira na mesma empresa até se aposentar. Onde que isso acontece hoje? Você conta no dedinho da mão. Conta no dedinho da mão, né? É complicado, viu? É complicado. O que, né, reforça cada vez mais a necessidade da gente estar articulando e pensando um novo mundo, né? Da necessidade da gente estar empenhado em entender que essas contradições, esses problemas não serão resolvidos da noite para o dia e não serão resolvidos sem o nosso trabalho. Sem a nossa intervenção ativa na realidade, né? Uma fazenda com um cassino. É isso. Da minha família. Sim, não é fácil. Não é fácil. Você chega nos 36 anos. Eu cresci ouvindo que 30 anos é a idade que o homem ele já tem que estar com a vida estabilizada. E eu cheguei nos 36 anos e isso ainda não aconteceu comigo. Não porque eu não tentei. Eu sei que também a sua situação você deve ter tentado várias vezes. Mas... porque não deu certo. Porque não funcionou. A maioria das vezes, óbvio, é responsabilidade minha.
Mas muitas coisas também por seguir o caminho errado ou por parar antes do tempo. Então acho que a gente uma coisa que eu tenho aprendido é: se você não tem dinheiro, não pega emprestado para abrir um negócio achando que vai dar certo. Não é assim, não vai funcionar. Cilada, velho. Se você tem o dinheiro, não gaste à toa esse dinheiro, planeje. Se você quer trilhar uma vida de negócios, empreendedor, faça um planejamento, mas não perca muito tempo. Tem um norte ali para onde você vai seguir e crie uma constância em cima daquilo. Seja constante, não pare no meio do caminho, continue. Foque em negócios que tenham um custo inicial e mensal mínimo ali possível, para que as coisas não venham a dar errado. E não brigue com as pessoas ao seu redor por causa do seu sonho. Isso é só história de coach mesmo, tá? Não caia nessa não. E é isso. Acho que eu espero que, não sei qual momento você vai estar vendo esse vídeo, mas que ele possa de uma certa forma ser uma luz para você e possa te direcionar da melhor forma possível, assim como eu estou trilhando, tá? Gostaria muito que você acompanhasse aqui esse meu caminhar para ver se realmente essas microempresas ou microsites estão funcionando, estão dando certo. Meu objetivo é que dê certo. Eu estou torcendo por isso. Uma vez eu ouvi uma frase bem interessante que falava assim: cara, se você tem fé, você tem que ir lá e fazer, porque você tem fé. Fé é ter fé nas coisas que não se vê, entendeu? Então assim, vai dar certo. Você tem que pensar sempre assim. Então eu tô trilhando essa jornada, eu quero que você acompanhe aqui. Então é isso, é o que eu tenho pra hoje. E espero que esse vídeo aí possa alcançar muita gente. Se não alcançar também, faz parte. Alcançou. E esse é o meu objetivo. Então vamos trilhar junto. Até mais, até a próxima. Legal. Fiquei curioso para saber o desfecho dessa história. Um último comentário que eu acho que é importante, né? E a gente refletir, que é o seguinte: você imagina essa situação de precariedade e essa situação desesperadora que acomete principalmente os estratos mais empobrecidos e mais marginalizados dos trabalhadores. Você imagina isso. E numa realidade em que esse tipo de depoimento, né, em que esse tipo de condição vai ser mais forte e mais intensa nas periferias, nas favelas, nos espaços mais precários mesmo, né, de vida e tal, qual que é o tamanho da atratividade que um dinheiro, como o dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo, exerce sobre um jovem da periferia? Qual é o tipo de atratividade que esse dinheiro, que esse tipo de situação gera para esse jovem? Então vocês conseguem perceber que esse pacto da dependência, a desindustrialização, a desarticulação das estruturas do Estado em fornecer educação, saúde, lazer e tal, junto com uma decadência econômica, são, mais uma vez, né, usando aí a metáfora do fermento, são fermentadores de uma situação em que as pessoas são jogadas cada vez mais à margem, especialmente a juventude, jogada cada vez mais pro abismo. E a tendência? A piora dos empregos, a piora da qualidade dos trabalhos, a diminuição da valorização da força de trabalho, a diminuição da participação do Estado. A gente está vendo políticas de austeridade sendo tocadas à torta e à direita. E a gente está vendo também o aumento do uso do policiamento, da força policial, em operações fracassadas e mal-sucedidas, que não vão resolver o problema da violência urbana, como foi a Operação do Rio. O que é isso? É uma fábrica de deixar a gente revoltada, é uma fábrica de matar a gente. É uma fábrica de condenar pessoas. Condenar pessoas. Por quê? Ou aquele jovem ou aquela pessoa se submete
a essa vida de subemprego, de tigrinho, de falcatrua, de qualquer coisa assim, ou ela vai permanentemente viver na iminência da fome. Permanentemente viver na iminência de não saber se vai ter dinheiro para pagar o aluguel. E antes que você tinha uma valorização disso, né, de tipo, porra, não faço nada errado, um trabalho honesto, não sei o que, isso ainda existe. Isso ainda existe. Mas é um número cada vez mais reduzido, porque esse discurso moralista, esse discurso de se esforce, chegue lá, nananana, não convence mais as pessoas, cara. Tem convencido as pessoas cada vez menos. Por quê? Porque é só um discurso. Porque cada vez mais isso é só um discurso. Só. Se a pessoa olha para o abismo olha de volta para a pessoa. Você consegue imaginar isso? Uma juventude marcada pela pobreza, pela violência, pela carestia completa, vai olhar para uma atividade como o tráfico de drogas e ver uma oportunidade de sair disso. E a partir do momento que esse acordo é feito, aí o pacto está selado. Aí essas pessoas estão condenadas. Ou à pobreza, ou à violência, ou à morte. Né? Todas essas três coisas que são as três coisas que geram, né, que são as consequências mais imediatas, as consequências mais robustas do sistema capitalista. Então, ou você morre de fome, ou você morre de bala, ou você morre de tristeza, de desilusão. E qual é a tendência? Sinto muito. Gente, foi mal. Desculpa, né? Se você tá vendo esse vídeo, enfim. A tendência numa realidade de economia política brasileira cada vez mais dependente é essa. Piorar cada vez mais. Complicado. Complicado.